isso aí, meu povo! Para vereador, vamos votar no Silvio Brasil! Ele está sempre lutando pelo povo, trabalhando, é o Silvio Brasil. É o radialista do povo, é o candidato novo, é o Silvio Brasil. Hoje eu quero compartilhar com vocês um dos piores momentos que eu passei na minha vida como pai, como repórter e como cidadão do município de Horizontina. E esse pior momento foi protagonizado aqui, na Secretaria Municipal de Educação e também na Prefeitura Municipal. Aqui com a própria secretária, na Prefeitura com o prefeito. Eu vou relatar exatamente o que aconteceu. Foi aqui que meu filho, com 2 anos de idade, autista, APLV múltiplo e hiperativo, começou uma grande briga para que ele conseguisse se socializar através da inserção em uma creche. Fato que gerou muita discussão, onde eu tenho tudo gravado. Mas foi aqui a minha grande decepção, como pai, como cidadão e como repórter. Esse assunto é tão difícil para eu falar que eu tive que vir aqui no meio da natureza, em contato com as árvores, com o meio ambiente, buscar forças para conseguir contar a vocês ou resumir a vocês o que de fato aconteceu. Todas as vezes que eu falo disso, tocando o meu filho para alguém, eu me emociono, porque era apenas um menino com 2 anos de idade que dizia para mim quase todos os dias: papai, escola, papai, escola. Ele falava poucas palavras. Aquilo ecoava todos os dias no meu ouvido e doía todos os dias no meu coração. Acredite, doía. Não só em mim, como também na minha esposa. Nós nos perguntávamos onde vamos encontrar uma escola que possa oferecer as condições que o nosso filho autista, APLV múltiplo e hiperativo precisa. Ele necessitava muito se socializar. E isso era dito para mim e para minha esposa pelos psicólogos, pelo pediatra. Nós tínhamos, sim, a certeza de que ele precisava se socializar, ter novos amiguinhos, ter contato com outras pessoas e não só o ambiente carinhoso, fraterno e, é claro, com muito amor de casa. A esperança de ver o meu filho em uma creche surgiu quando eu fui fazer uma reportagem em uma escola de ensino infantil, onde, devido a um temporal, as salas ficaram alagadas. Os pais entraram em contato comigo e eu fui fazer a reportagem. Pois bem, chegando lá, logo depois, a diretora dessa escola me perguntou: Silvio, você tem um filho? Eu disse: sim, eu tenho. Ele estuda onde? Eu falei: não estuda, ele é autista, APLV múltiplo e hiperativo. Não consigo encontrar um local ideal para ele. Como não, Silvio? Aqui nós trabalhamos com autistas. Aquilo acendeu uma esperança em mim incrível. Eu fui para casa logo após conversar algumas horas com aquela diretora, onde inclusive nós falamos sobre a alimentação dele. Que tipo de alimentação ele receberia caso ele estivesse naquela escola de educação infantil. Ela nos disse o seguinte: basta apenas você ir na Secretaria Municipal de Educação, fazer a inscrição dele e pronto, porque vaga tem. Eu cheguei em casa com muita alegria em meu coração, beijei e abracei meu filho autista de apenas 2 anos de idade e disse para minha esposa: surgiu uma luz, poderemos colocar o nosso filho numa creche, tem vaga e a creche trabalha com autistas e com APLV múltiplo, com crianças que têm alergia à proteína dos alimentos. No caso, meu filho, proteína do leite de vaca, proteína de soja, proteína do tomate, enfim, e traços também, muitos traços. Fui no dia seguinte na Secretaria Municipal de Educação e eu recebi um não. Não tem vaga. Seu filho vai entrar numa lista de espera. Eu disse: não, peraí. O meu filho não vai entrar numa lista de espera, porque ele não tem preferência, ele tem prioridade. Se o município tem uma escola de educação infantil que consiga trabalhar com autistas, por que não já inserir o meu filho? E aí começou, gente, uma briga de meses com a secretária de Educação de Horizontina, com o prefeito de Horizontina e com todos os outros que eu tive que me degladiar para defender o direito de creche do meu filho. Foi muito triste, muito triste.
Meu filho só tinha 2 anos de idade. E desculpa a emoção, mas quando eu falo dele, quando eu lembro disso, de que ele teve o direito cerceado porque o pai é repórter, e eles negam até hoje. Eu tenho todas as conversas, todas as discussões gravadas e eu posso exibi-las aqui sem problema nenhum. Inclusive, o próprio candidato a vice-prefeito dessa atual gestão tem alguns áudios que eu mandei para ele quando eu fui conversar com ele sobre onde ele estaria se metendo nessa atual gestão. Eu mandei os áudios para ele. Mandei vídeos, inclusive, também. Então eu tenho os áudios para provar o que eu estou dizendo e a minha esposa é minha prova maior disso. Eles negam. E hoje estão aí se candidatando a cargo de vereador, querendo reeleger-se como prefeito. Um dia, quando eu encontrei com esse atual prefeito, levei para ele impresso numa folha tipo essa aqui, levei para ele o que havia determinado o Supremo Tribunal Federal. Naquele dia eu levei para ele uma nota que dizia o seguinte, que o Supremo Tribunal Federal havia determinado que criança nenhuma de 0 a 5 anos ficasse fora da escola. E que se o município não tivesse vagas, que ele comprasse vagas para suprir aquela necessidade da criança. Sabe qual foi a resposta que eu recebi desse atual prefeito? O Supremo não manda aqui, Silvio. E ele falou isso para mim dentro da Câmara de Vereadores em um evento que eu fui cobrir como repórter. Mas sabe o que desencadeou essa raiva? O fato do pai ser repórter e mostrar as verdades na cidade de Horizontina. Eles negam. Dizem que não, que nada tem a ver, e eu tenho todos os áudios, inclusive do dia em que eu fui no gabinete e falei com a pessoa que estava interinamente como prefeito e agradeci por terem caprichosamente tentado evitar que o meu filho tivesse direito a uma creche. Alguns meses depois nós conseguimos uma vaga, mas não com aquilo que nós precisávamos para o nosso filho. O que acontecia, gente? Para que eles não venham dizer que eu estou mentindo. O meu filho, por ser autista, APLV múltiplo, hiperativo, ele também tinha, naquela época, como tem ainda hoje, uma imunidade muito baixa. Estávamos no verão. Mas eu disse, olha, o meu filho precisa de uma vaga à tarde, porque no período da manhã é muito arriscado a ele, principalmente porque daqui a pouco está vindo o inverno. E ele vai ter contato com outras crianças que podem ter alguma virose, que podem ter vírus de gripe, enfim. O meu filho tem uma baixa imunidade. Não é bom para ele ter esse contato, por isso que eu prefiro de uma vaga à tarde. Só assim ele vai com tranquilidade. Mas não. Todas as vezes que eles me ofereceram uma vaga, era no período da manhã. Justamente aquela que o meu filho não podia. Tinha que ser à tarde. Eu precisava resguardar a saúde do meu filho. Ele tem imunidade baixa. As crianças estão sempre suscetíveis a tudo. Eu não poderia colocar o meu filho em risco em uma escola infantil. E eu pedi encarecidamente para que a vaga fosse à tarde, para que o meu filho pudesse se socializar, ter o contato dele na escola, como prescreveu o pediatra e também as psicólogas. Mas não. Foi terrível. E eu chegava em casa, após discutir com o prefeito, após discutir com a secretária de educação, com a diretora de educação, tudo gravado. Eu chegava em casa, pegava meu filho, no colo, beijava e dizia, o papai não vai desistir, filho. Você vai para uma escola, o papai não vai desistir. Momentos muito difíceis de ver o meu menino querendo ir para a escola e uma gestão caprichosamente, de uma forma muito insana, se vingar numa criança por causa do pai. Eles negam isso. Mas quem está falando isso sou eu. E eu sustento isso em qualquer lugar. Eles negam porque eles não têm coragem de assumir o que eles fazem. Não tem. Mas eu tenho coragem de assumir. Negam, mas essa é que foi a verdade. Eu, inclusive, na época, apresentava um programa e eu coloquei tudo isso no programa. Algum tempo depois, como eu falei agora há pouco, meu filho foi para uma creche, mas ficou pouco tempo porque não era aquilo que ele precisava, não tinha aquilo que ele necessitava. E hoje, graças a Deus, ele está numa creche, se desenvolvendo, mas não aqui em Horizontina, onde eu queria que meu filho ficasse.
Eu me emociono como falo do meu pequeno. É o meu autista do coração. É o meu presente de Deus. E quem está falando aqui é um pai que se tornou candidato a vereador em Horizontina para evitar que você que está me ouvindo agora e me vendo passe por situações assim. Ano que vem seu filho vai precisar de creche. E aí você vai esbarrar em um sistema que ninguém entende nada. E seu filho pode ficar fora da creche, se já não ficou esses anos todos. As dificuldades, tem que ir para a justiça. Lembro que nós fomos orientados a ir para a justiça e nós fomos na promotoria, mas os promotores estavam em período de férias, era fevereiro, e não conseguimos nada com a promotoria. Ou seja, tentaram nos derrotar usando uma criança de 2 anos. Eu repito cada palavra que eu estou falando aqui em qualquer instância desse país e eu tenho as gravações. Eu quero dizer para vocês, eu tenho tudo gravado e o atual vice-prefeito que concorre nessas eleições, ele tem uma dessas gravações. Peça para ele, ele vai mostrar e eu mostro em qualquer lugar, só não vou fazer aqui para não dizerem que eu estou usando o meu filho para me beneficiar numa campanha eleitoral, porque não é isso. Eu estou relatando esse fato que aconteceu comigo para evitar que você, pai e mãe, no ano que vem ou nos próximos anos, tenham também essa dificuldade. Eu quero lutar pelas crianças autistas, APLVs, hiperativos, com transtorno bipolar. Eu quero lutar e quero fazer com que os pais sejam beneficiados com aquilo que lhes é de direito, ter o filho em uma creche. Mas eu tenho tudo gravado e tenho os prints. Inclusive tiveram a audácia de dizer que a minha esposa fez a inscrição numa data errada. A minha esposa fez a inscrição em um dia de fevereiro, às 9 da noite, assim que a inscrição abriu. Mas disseram que não, a data estava errada. A minha esposa pode falar disso também se for necessário. Mas, gente, o que eu estou querendo dizer aqui nesse vídeo, que é um pouquinho longo, é que se eu eleito for, eu irei lutar por vocês, pelas crianças e por todos. Porque esse tipo de coisa não pode mais acontecer aqui no município de Horizontina. Por isso, no dia 6 de outubro, vote pela renovação, vote consciente, vote por alguém que vai ter coragem de brigar por você, de defender você. Vote por alguém que não vai entrar mudo e sair calado numa segunda-feira durante a sessão. Esse alguém sou eu, aqui ó, para que vocês não tenham dúvidas. Esse alguém sou eu, Silvio Brasil, repórter para vereador, número 55550, Nilde Michele, 55. E não se preocupe, porque eu tenho todos os áudios, os prints, posso apresentar e provar para vocês que tudo que eu estou falando é verdade, inclusive o programa que eu apresentei quando esses fatos estavam acontecendo. Vamos mudar? Vamos fazer de uma Horizontina melhor? Vamos fazer que suas crianças tenham direito a uma creche? Dia 6 de outubro está chegando, gente. É domingo agora. 55550. Silvio Brasil para vereador, Nilde Michele, prefeito e vice. E que Deus possa iluminar, que o poder da natureza, o som da natureza culmine no seu coração para você votar 55550 e também 55 Nilde Michele. Um grande abraço. Até domingo, dia 6 de outubro. E eu espero estar assumindo a Câmara de Vereadores no dia 1º de janeiro. É o Silvio Brasil para vereador, amigo do povo, nosso locutor. Vote Silvio Brasil para vereador.